Então os ladrões já viram que havia um negócio bem melhor para se fazer, já que não existiam praticamente os reis para defender os reinos. Então dava para assaltar já não indivíduos desprotegidos, continuavam a fazer, mas havia um negócio bem maior para eles. Começaram a assaltar também os próprios Estados, ou claro, sem formar exércitos, que são complicados de fazer, custam caro. Há algo muito mais fácil e inteligente para ser feito. O ideal era simplesmente provocar guerras. Guerras entre países ou blocos de países, apoiando ambos os lados para formarem os seus exércitos. E então os ladrões não se importavam ao fim de como ia terminar a guerra. Podia ganhar um, podia ganhar o outro. Sempre eles ganhavam, financiando pois, os exércitos e ficando finalmente com os negócios para reconstruir os países vencidos e apoiar outra vez o vencedor. Mas um ladrão nunca descansa e tem uma imaginação bastante grande. Viu que o dinheiro que consiga roubar pois podia ser multiplicado sem ter de fazer mais nada do que substituir essas moedas pesadas e incômodas por troços de papel que dariam simbolicamente o valor daquelas moedas de ouro e que tinha a grande vantagem de que ninguém podia saber realmente qual era a riqueza dos ladrões. E então os ladrões começaram a imprimir essas notas que nós temos e que passaram a ser uma riqueza perfeitamente virtual, sem nexo qualquer com a riqueza real dos ladrões. Mas como o ladrão nunca descansa, então viu que ainda este papel era pouco prático. E então decidiu pois que esse papel fosse a tornar-se numa realidade virtual, que já não fazia falta, pois manipularmos esses papelzinhos sujos, pouco práticos e que finalmente resultavam uma coisa pois, que já não era moderna, que já não fazia parte do tempo. Então, invento que o dinheiro já a partir de uma determinada data já não seria sequer materializado como papel, mas já seriam números num computador e mais nada. E isso resultou pratiquíssimo, porque o ladrão, em vez de acertar pelo dinheiro que é real, que levava a sua vítima, já podia inventar o dinheiro do jeito que ele queria. E então passaram a emprestar dinheiro que não existia. Provaram-se com 7 vezes mais e funcionou. Provaram-se com 70 vezes mais e funcionou. E então o ladrão ficou cada vez mais rico à custa dos interesses pagos, interesses bem reais, com riquezas de verdade, pagos sobre empréstimos de dinheiro que não existia de jeito nenhum. Mesmo assim, corria o ladrão o risco de ser descoberto e finalmente perseguido. Os povos semivivos, escravizados, pois sempre podem acordar e finalmente reconhecer a aldrabice na qual estão caindo. Então, encontra o ladrão um jeito para, com uma história bonita ou feia, pois fazer que as pessoas não pudessem mais criticar de jeito nenhum os ladrões. Está proibido por lei, pois criticar os ladrões e as aldrabices. A gente tem de aceitar e obedecer sem poder sequer criticar. Então, um bom dia, um super ladrão teve uma ideia fantástica. Os bancos centrais, que já possuíam todos, não poderiam emprestar mais eles próprios para os governos. E então, eles tinham a obrigação de pedir empréstimo a bancos privados. Bancos privados que iam emprestar para os Estados fazerem as suas obras, as suas guerras, o que for, pois com interesses altíssimos. E então os povos nunca mais conseguiam pois, sair deste estado semivivo. Bastante vivo para trabalhar, mas bastante morto para nunca mais se rebelar e reagir e recuperar o seu destino nas suas mãos. Então, o povo tratava, trabalhava para tentar pagar esta dívida. Mas nunca conseguia. E o ladrão, como é muito bom,
Então ele autorizava passar o remanente da dívida para o capital, para o próximo exercício. E assim os povos, cada vez menos, pois conseguiam pagar as suas dívidas. E o ladrão, cada vez mais, ficava, pois, com poder econômico nesses reinos. Mas o ladrão, como disse, tem essa característica de nunca descansar. Já ficava com 95% da riqueza do mundo, sendo eles apenas 5% da população. Mas mesmo assim não descansa, mesmo assim não deixam de querer apanhar mesmo o que fica a esse pobre povo semivivo que trabalha já quase exclusivamente para eles. E então eles inventaram a maneira de ficar ainda com os 5%, para estar bem seguros de não esquecer nada e não perder-se nada, pois mandaram fazer um inventário exaustivo de toda a riqueza que existe no mundo, desde as nascentes de água que existem no fundo de uma aldeiazinha perdida, de uma serra, passando pelos campos das pessoas, pelas casas, etc., para ter uma ideia muito precisa e exata do que ainda ficava por roubar dos povos que continuavam trabalhando já semivivos, mantidos semivivos, em forma perfeitamente artificial e voluntária. E então, para ficar com aqueles 5% e ao mesmo tempo salvar-se do desastre da economia virtual que tinham criado, que estava a ponto de estourar, então inventaram um plano muito bem pensado. Por causa de uma doença imaginária, então eles conseguiriam fechar todos os homens nas suas casas, fazendo as economias desabar completamente. E então, claro, as pessoas assustadas nas suas casas, fechados nas suas casas, sem poder já trabalhar, nem reagir, nem reunir-se, pois então caíram também na falência. E os ladrões conseguiram comprar todo o resto por moedas, porque pois, eles já possuem quase tudo e nós já não temos como sustentar o pouco que nos fica. E então, aqueles homens, vítimas, semivivos, já escravizados, ficaram muito agradecidos com os ladrões por terem vencido finalmente aquela doença tão terrível que os assustava tanto. E então foi quando acordei. E felizmente vi, porque fui ver na televisão, assustado a ver se todo este sonho pois tinha alguma realidade, se era mesmo um sonho ou se era mesmo a situação real. Liguei a televisão para corroborar e, felizmente, acordei vendo que tudo aquilo não passava de um sonho. Um pesadelo que eu tive e que não tinha qualquer realidade, porque a televisão mostrava-me um mundo ideal em que tudo estava a funcionar perfeitamente. Assim que continuem olhando a televisão, fechem os livros, deixem de sonhar, que é muito perigoso. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.